Olá, meu nome é Samuel e hoje vamos falar especificamente sobre a internet para uma boa transmissão ao vivo. Bom, essa aula também vamos apresentar alguns conceitos um pouco mais teóricos, mas, novamente ressaltando, é interessante para que a gente entenda alguns princípios, alguns fundamentos que vão nos permitir lá na frente resolver problemas, investir de forma correta e assim por diante. Bom, relembrando a topologia geral da nossa última aula, nós tínhamos então toda uma captação de imagem e áudio que concentra isso no computador e também é interessante, então nós temos uma boa conexão de internet para garantir com que todo esse conteúdo, toda essa captação e processamento chegue também de forma satisfatória e com qualidade para quem está assistindo às nossas transmissões ao vivo. Bom, como funciona então uma transmissão ao vivo em relação à internet? Basicamente, tem então o computador da transmissão em que vai utilizar o upload da sua internet para enviar para o próprio servidor do YouTube ou Facebook, e isso vai estar então disponível para download para os seus telespectadores. Então, basicamente, nós utilizamos o upload da nossa internet e não o download, por conta de que nós estamos enviando algo para o servidor e não estamos baixando isso. Bom, aqui também vale ressaltar que existe um tempo entre você enviar algo, isso chegar no servidor e estar disponível para o telespectador. Esse tempo ele normalmente varia, é um tempo que precisa ser levado em conta, não é um tempo muito grande, mas normalmente ele acaba atrapalhando às vezes em alguma transmissão ao vivo que você está em tempo real, porque existe esse delay e você pode se confundir. Aqui na nossa igreja nós temos esse tempo basicamente fixado em torno de uns 6 a 7 segundos, então o que nós transmitimos chega de 6 a 7 segundos atrasado para o nosso telespectador. Não é um tempo considerável, mas é um tempo que nós precisamos entender que existe e ele é incontrolável, a não ser que a gente morasse no servidor do YouTube ou Facebook, por exemplo, que a gente queira transmitir, mas não é o nosso caso, nós temos que trabalhar com isso. Bom, e que velocidade então que tudo isso acontece? Para saber disso, a gente precisa compreender dois principais conceitos. O primeiro é de largura de banda, ou bandwidth, que é a medida da capacidade de transmissão de um determinado meio. Então, em relação ao nosso caso, basicamente é a capacidade total contratada do sistema de internet. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, 100 megabytes. Contudo, dentro desses 100 megabytes, ou dentro dessa largura de banda, existe uma taxa de transferência, o bitrate, que é basicamente a taxa ou fluxo de bits convertidos ou processados por unidade de tempo. Em relação ao nosso caso, é a quantidade de informação por segundo que pode então ser transferida ou circular, por meio da banda contratada. Então eu coloquei aqui que basicamente você tem uma internet de 100 megabytes, mas ela não necessariamente você vai usar isso para a tua transmissão ao vivo, porque ela tem uma limitação de circulação de dados dentro dela. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, que você utilizaria 12,5% disso, que dá em torno de 12,5 megabits por segundo. Então a gente tem que entender esses dois conceitos, que uma coisa é a capacidade que eu tenho do meu sistema contratado e outra é a capacidade que ele tem para transferir essas informações por unidade de tempo. Bom, então tem como saber se a velocidade da minha internet é suficiente para transmitir ao vivo? Sim. Basicamente, nós temos que entender algumas resoluções que você vai transmitir, que você vai enviar para o seu telespectador, e essas resoluções então vão definir algumas coisas. Então, considerando uma resolução HD 720 pixels a 60 frames por segundo, por exemplo, a resolução é 1280 por 720, a taxa de bits máxima seria 6.000 kilobits por segundo. Para você ter um valor assim que você passou disso, você talvez não consiga muito mais qualidade, então a máxima seria isso. Taxa de bits mínima, uns 2.250 kilobits por segundo, e a taxa de bits recomendada normalmente é em torno de 50% a mais desse valor, que dá em 3.800 kilobits por segundo. Considerando, por exemplo, uma transmissão também em HD, mas a 60 frames por segundo, ou seja, está processando agora 30 frames por segundo, é um processamento menor, a resolução não vai mudar, contudo, as taxas de bits máxima, mínima e recomendada vão cair, claro, porque você vai precisar de menos compressão desses dados, e talvez também você não vai precisar de uma internet muito boa ou
excelente por conta que você está reduzindo os frames por segundo e também a resolução. Então, essas coisas a gente vai vendo, questão de resoluções, para obter um bom desempenho da nossa internet. Uma resolução que nós utilizamos aqui é a Full HD, na igreja. Ela não é a 60 frames por segundo, é a 30 frames, que a gente já vai ver adiante, mas a resolução dela é 1920 por 1080, e a taxa de bits máxima, nesse caso aqui, de 60 frames, é 9000 kilobits por segundo, taxa de bits mínima 4500 kilobits por segundo, e taxa de bits recomendada 6800 kilobits por segundo. A 60 frames por segundo, que é o que a gente faz aqui na igreja, nós trabalhamos com essas configurações, em que a resolução vem do celular em 1920 por 1080 e nós trabalhamos então com o recomendado de 4500 kilobits por segundo. Contudo, a gente tem que entender que esses 4500, ele é um valor recomendado, então isso nós configuramos no nosso software de acordo com a nossa internet, que eu vou mostrar agora como a gente pode fazer isso, não no software, que vai ser mais para frente, mas como a gente encontra esse valor da nossa internet. Bom, considerando a internet aqui da IPHO, em que nós fizemos um teste rápido aí na internet, o teste Copel, por exemplo, eu joguei aqui que nós temos de download e upload 90 megabits por segundo, disponível contratado. Contudo, então, utilizando os 90 megabits de upload, então se você fizer o teste e der diferente para você aqui em download e upload, lembre-se, nós estamos usando upload. Então, 90 megabits por segundo, utilizando 12,5% disso, que é uma regra em que se encontra na internet e é bastante prática, tem dado uma noção bem geral de se a tua internet vai ser suficiente ou não, obtendo 12,5% dos 90 megabits por segundo, nós teríamos então o máximo que a gente poderia enviar, a taxa de bits por segundo, seria 11.250 kilobits por segundo. Esse seria o máximo que a gente poderia configurar lá no nosso software, de acordo com a resolução que a gente quer transmitir para enviar. Então, considerando que nós fazemos aqui a nossa transmissão em 1080 pixels a 30 frames por segundo, é recomendado, conforme o slide anterior, 4.500. Esse valor nós configuraríamos, por exemplo, no software. Nossa internet, ela suporta até isso daqui. Ele está um valor abaixo disso, bem abaixo. Então, a nossa internet seria mais do que suficiente para essa configuração. Contudo, nós temos que entender aqui algumas coisas. Que essa taxa de bits que nós configuramos lá no software não depende só da nossa internet. Ele vai depender também da capacidade de processamento do teu computador. Porque o que acontece? Isso que nós vamos configurar lá no software futuramente, nada mais é do que uma compressão em que o software, o teu computador vai fazer, ele vai pegar a imagem, vai processar isso, vai comprimir isso a essa taxa e vai enviar então para o servidor e a pessoa vai acessar isso via download. Então isso também está relacionado com a capacidade de processamento do computador. Por exemplo, no nosso caso, nós temos uma internet que é bem acima do que nós precisamos, mas nós não estamos trabalhando com 4.500. Por quê? Porque o nosso computador, se nós colocarmos os 4.500, ele provavelmente não daria conta. Ele iria esquentar, iria superaquecer e talvez iria até causar oscilações e quedas na nossa transmissão. Então tem que entender também essas coisas, que não é só uma questão de internet. E sim uma questão de processamento, que o computador vai ter uma limitação e que nós vamos ver mais à frente como a gente pode fazer isso aqui nessa aula. Então vamos supor que a minha internet ela não chegasse, né, a esse valor mínimo recomendado de acordo com a resolução que eu quero transmitir. E a pergunta que se faz é, eu ainda consigo transmitir? Sim, é possível transmitir. Contudo, a gente tem que entender que aquele valor recomendado, ele é basicamente 50% do valor mínimo para justamente evitar oscilações durante a transmissão. O áudio também que ele é enviado na sua transmissão, ele ocupa um espaço nessa taxa, então é também levado em conta. Mas ele é basicamente um valor recomendado para garantir uma alta qualidade na sua transmissão ao vivo. Bom, então o que eu faço quando eu não alcanço esse nível recomendado? A ideia é que nós otimizamos entre bom desempenho, tanto do nosso sistema, computador, tudo, e a qualidade com que isso vai ser transmitido. Isso nós vamos ver mais para frente que é possível configurar no software, então eu não preciso necessariamente
transmitir no valor recomendado. Eu posso alterar esse valor, que é o que nós fazemos aqui. O recomendado é 4.500, mas nós fazemos em 2.500, justamente pelo fato de que o nosso computador ele não suporta todo esse processamento. Mas a gente tem que entender que o cobertor é curto, né? Então, enquanto a gente cobre a cabeça, a gente descobre os pés. Ou seja, quando existe um valor recomendado, ele justamente é para garantir um certo nível de qualidade. E quando nós baixamos essa taxa de transferência lá no software, de acordo com a nossa internet, nós, infelizmente, vamos ganhar em menores oscilações, não vai aquecer talvez o nosso computador, nossa internet vai dar conta, mas a gente vai entregar com menor qualidade. A gente tem que entender isso. Bom, nas nossas próximas aulas, nós vamos aprender já a capturar a imagem e o áudio do seu celular e também já o áudio de uma interface de som e enviar tudo isso para um software e instalar tudo isso no computador, já deixando tudo bem certinho. Então as nossas próximas aulas vão ser mais práticas, já mão na massa, e a ideia é que através desses conceitos iniciais nós conseguimos então fazer uma boa transmissão ao vivo e configurar os nossos equipamentos. Então se você tem alguma dúvida ainda em relação a essas aulas, entre em contato conosco, nós temos as nossas mídias sociais, tem os comentários aqui abaixo desse vídeo, e nós gostaríamos muito de ouvir as suas sugestões. Bom, eu fico por aqui então, um forte abraço e Deus te abençoe.